Constituição Estadual de 05 de outubro de 1989. Título 4. Dos municípios e regiões. Capítulo 1. Dos municípios. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 144. Os municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Artigo 145. A criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, nos termos do artigo 18. Parágrafo 4º, da Constituição Federal. Parágrafo único. O território dos municípios poderá ser dividido em distritos, mediante lei municipal, atendidos os requisitos previstos em lei complementar, garantida a participação popular. Artigo 145-A. A alteração da denominação de municípios, quando não resultar do disposto no artigo 145, far-se-á por lei estadual e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, à população do respectivo município. 1. Sobrescrito. O plebiscito será realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, mediante solicitação da Câmara Municipal, instruída com representação subscrita por, no mínimo, 1% dos eleitores domiciliados no respectivo município e informação do órgão técnico competente sobre a inexistência de topônimo correlato no Estado ou em outra unidade da Federação. 2. Sobrescrito. Caso o resultado do plebiscito seja favorável à alteração proposta, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará à Assembleia Legislativa para a elaboração da lei estadual mencionada no caput. Artigo 146. A classificação de municípios turísticos, assim considerados as estâncias e os municípios de interesse turístico, far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei complementar e da manifestação do órgão técnico competente. 1. Sobrescrito. O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa, a cada 3 anos, projeto de lei revisional dos municípios turísticos, a ser disciplinado na lei complementar prevista no caput deste artigo. 2. Sobrescrito. O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, um fundo de melhoria dos municípios turísticos, com o objetivo de desenvolver programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos. 3. Sobrescrito. O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá dotação orçamentária anual correspondente a 11% da totalidade da arrecadação dos impostos municipais das estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da última dotação atualizado pela variação anual nominal da receita de impostos estaduais estimada na subsequente proposta orçamentária. 4. Sobrescrito. Os critérios para distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20% para os municípios de interesse turístico. Artigo 147. Os municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da lei federal. Artigo 148. Lei estadual estabelecerá condições que facilitem e estimulem a criação de corpos de bombeiros voluntários nos municípios respeitada a legislação federal. Seção 2. Da intervenção. Artigo 149. O Estado não intervirá no município, salvo quando, 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior,
por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para a observância de princípios constantes nesta Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. 1. Sobrescrito. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, prazo e condições de execução e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa, no prazo de 24 horas. 2. Sobrescrito. Estando a Assembleia Legislativa em recesso, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas, para apreciar a mensagem do governador do Estado. 3. Sobrescrito. No caso do inciso 4, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade, comunicando o governador do Estado seus efeitos ao presidente do Tribunal de Justiça. 4. Sobrescrito. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo o impedimento legal, sem prejuízo da apuração administrativa, civil ou criminal decorrente de seus atos. 5. Sobrescrito. O interventor prestará contas de seus atos ao governador do Estado e aos órgãos de fiscalização a que estão sujeitas as autoridades afastadas. Seção 3. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Artigo 150. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 151. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo será composto por 5 conselheiros e obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. Parágrafo único. Aplicam-se aos conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da AD número 346 e da AD número 4776, julgou improcedente ação para reconhecer a constitucionalidade da norma, com a observação de que o teto remuneratório, sem vinculação, portanto, dos conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, é aquele observado pela Magistratura do Estado de São Paulo. Capítulo 2. Da Organização Regional. Seção 1. Dos Objetivos, Diretrizes e Prioridades. Artigo 152. A Organização Regional do Estado tem por objetivo promover: 1. O planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida. 2. A cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo o aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados. 3. A utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região. 4. A integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região. 5. A redução das desigualdades sociais e regionais. Parágrafo único. O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e sistemas de caráter regional. Seção 2. Das entidades regionais. Artigo 153.
O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em unidades regionais constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, atendidas as respectivas peculiaridades. O sobrescrito. Considera-se região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes. O sobrescrito. Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de municípios limítrofes que apresente relação de integração funcional de natureza econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que exija planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes. O sobrescrito. Considera-se microrregião o agrupamento de municípios limítrofes que apresente, entre si, relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas para o desenvolvimento e integração regional. Artigo 154. Visando a promover o planejamento regional, a organização e execução das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo, bem como disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o caso, a fusão de entidades ou órgãos públicos atuantes na região, assegurada, nestes e naquele, a participação paritária do conjunto dos municípios, com relação ao Estado. O sobrescrito. Em regiões metropolitanas, o Conselho a que alude o caput deste artigo integrará a entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de direção e execução, bem como as entidades regionais e setoriais executoras das funções públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento e as medidas para sua implementação. O sobrescrito. É assegurada, nos termos da lei complementar, a participação da população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou funções públicas em nível regional. O sobrescrito. A participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos regionais, previstos no caput deste artigo, será disciplinada em lei complementar. Artigo 155. Os municípios deverão compatibilizar, no que couber, seus planos, programas, orçamentos, investimentos e ações às metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico, social e de ordenação territorial, quando expressamente estabelecidos pelo Conselho a que se refere o artigo 154, parágrafo único. O Estado, no que couber, compatibilizará os planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento, com o plano diretor dos municípios e as prioridades da população local. Artigo 156. Os planos plurianuais do Estado estabelecerão, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração estadual. Artigo 157. O Estado e os municípios destinarão recursos financeiros específicos, nos respectivos planos plurianuais e orçamentos, para o desenvolvimento de funções públicas de interesse comum, observado o disposto no artigo 174 desta Constituição. Artigo 158. Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os municípios integrantes das respectivas entidades regionais. Parágrafo único. Caberá ao Estado a operação do transporte coletivo de caráter regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão. Inscreva-se no canal e ative o sininho.
Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!